hoje eu vou te ensinar a criar esse efeito que você acabou de assistir dentro do Final Cut Pro. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal e esse é o efeito que você vai aprender a criar hoje. Eu chamo de efeito quebra-cabeça, mas você pode dar o nome que você quiser e o intuito é que você consiga acrescentar aí, aprendendo mais uma nova habilidade para colocar nos seus vídeos. Esse efeito vai demorar um pouquinho, mas vai ficar incrível para você poder utilizar aí no seu dia a dia com os seus clientes. E sem mais delongas, vamos para o nosso Final Cut. Rapaziada, eu tô aqui no meu Final Cut e eu escolhi esse trecho aqui, ó. Eu prefiro um trecho onde o vídeo ele tá mais próximo, né? A gente consegue ter uma resolução bem legal. E a primeira coisa que a gente vai fazer, rapaziada, é apertar a tecla Shift H para criar um efeito de hold. Ele vai travar o nosso vídeo e aí sim a gente vai dar um play, ó. E não vai acontecer nada e depois ele vai dar uma continuidade aqui no nosso vídeo. E agora o que você vai precisar fazer é colocar no começo do vídeo aqui, clicar nessa setinha de exportar e exportar um arquivo em foto, em JPEG ou PNG. Eu recomendo que exporte em PNG. Para exportar a imagem eu vou deixar o link aqui na descrição, desse lado aqui, para você poder assistir e ver como que faz. Aí você vai exportar isso daqui para sua timeline, na resolução que você estiver editando, obviamente, colocar casa, tá certo? E aqui eu já até importei para o meu Photoshop essa imagem. Existem outras plataformas que você pode utilizar, escolha a que mais lhe servir. E eu vou te mostrar o processo que basicamente vai ser o mesmo. Então a gente vai fazer um processo detalhado de ir selecionando a casa aqui ao redor da casa o mais próximo possível. E o editor vai acelerar para a gente aí. E assim que eu finalizar, vocês vão ver o resultado. Pronto, agora que eu selecionei isso daqui, ó, vocês podem ver que eu selecionei o mais próximo possível, mas um pouquinho fora, para que a gente consiga manter o máximo de informação. Agora eu vou ativar aqui a função do Photoshop do Generate Fill. Então basta eu clicar aqui, e como o Photoshop, eu não sei se ele já funciona em português ou não. Se funcionar, você digita aí pavimento, algumas árvores, ou um pouco de mato ao redor e tudo mais. Então eu vou colocar em inglês, pavement and grass around, com um pouco de mato ao redor. Aqui ele me deu algumas opções, ele alcançou aqui bem legal, bem próximo, esse daqui não, e esse daqui ficou legal. E a hora que a gente der o zoom out, vocês podem ver que vai ficar bem legal, porque vai estar aqui, a casa vai cair e algumas coisas vão desaparecer. E a partir do momento que vocês encontrarem um aqui que ficou bem próximo do que vocês querem, vocês podem clicar aqui nessas três bolinhas e clicar em gerar algo similar ao que você escolheu aqui. Deixa eu dar uma olhada nesse outro, esse outro ficou bom também. Olha, esse ficou melhor ainda, então eu vou selecionar essa imagem aqui para a gente utilizar. E agora o que a gente vai fazer é exportar isso daqui, salvar ele. Vou salvar na melhor resolução possível aqui. Pronto, vou fechar o meu Photoshop aqui que eu não vou precisar mais dele. Agora eu vou vir aqui e importar aquela imagem que está na minha área de trabalho que eu coloquei, usar este daqui. Feito isso, agora que eu importei ela para minha área de trabalho aqui, eu vou arrastar ela para a parte de baixo agora, tá certo? Eu arrastei ela para a parte de baixo. Maravilha, deixei ela na parte de baixo. E olha só que legal, vou fazer um corte bem aqui, ó. Um corte exatamente nessa área onde ele faz a divisão para separar esses arquivos. E agora a hora que eu removo essa casa, eu desabilito a parte de cima. Olha só que perfeição, a casa desaparece perfeitamente. E agora o que a gente vai fazer é a animação dessa casa aqui de cima. O que nós iremos fazer é vir aqui em Mask and Keying, pegar o Draw Mask, arrastar aqui. Iremos fazer uma marcação ao redor dessa casa. Então eu vou pegar aqui. Vou precisar de um zoom de uns 200% aqui, colocar bem no meio, e agora eu vou contornar a minha casa exatamente como eu fiz da outra forma, tá certo? Vou contornar ela aqui, e aí o editor vai acelerar essa parte do vídeo pra gente, e eu volto a hora que eu finalizar. Perfeito, agora que eu terminei de selecionar, o que nós iremos fazer é acrescentar um pouco de feather aqui, para ficar um pouquinho mais realista. Eu coloquei 9 de feather aqui, vou tirar um pouco do meu zoom, porque a hora que a gente tirar o zoom, não vai atrapalhar em nada, vai ficar tranquilo, perfeito. E a hora que eu vier aqui e deletar, ó, a casa está ali sem problema algum. Agora o que eu vou fazer, rapaziada? Primeiro eu vou criar o efeito
da casa caindo. Eu ativei essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de Transform. Primeiro a gente tem que avançar um pouquinho. Então eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou 8 frames à frente. A gente pode reajustar depois, fazer a marcação, voltar para o começo e agora arrastar essa casa para cima. Opa, até o momento que ela desaparece. Estão vendo que ela está desaparecendo aqui. E agora eu vou fazer o quê? Um play só para a gente ver como que ficou. Legal, a casa veio e pium. Maravilha. Agora o que nós iremos fazer é uma outra coisa. Eu não quero que ela caia inteira, eu quero que ela caia em pedaços, em segmentos, casa de 2 andares. Então nós iremos fazer isso. Agora o que eu vou fazer é fazer uma nova máscara separando as partes. Então eu vou marcar mais ou menos aonde que eu acredito que seja a parte de baixo. Então eu vou vir aqui. E pronto. E agora, obviamente, eu vou fazer um ajuste aqui. E um outro ajuste aqui. Que legal, olha só que legal que ficou, rapaziada. Já temos a parte de baixo separado. O que eu vou fazer agora é fazer uma cópia. Seleciona a segunda opção e arrasta para cima. E essa cópia aqui, rapaziada, o que eu vou fazer? Eu vou inverter ela. Invert Mask. Eu tenho eles separados agora, ó. Só fazendo uma eu já tenho eles separados. E o que eu vou fazer também, eu vou diminuir aqui, ó. Vou avançar uns 2 frames, uns 3 frames e arrastar essa parte de cima. Então a parte de baixo vem primeiro, a parte de cima vem depois. E a gente vai aqui, ó. Ah, isso, ó. Vou tirar o zoom aqui, só pra gente ver aqui como ficou. Tá vendo? Tudurum. Só que uma coisa que acontece é o seguinte. Vocês estão vendo que ficou essa linha aqui divisória? A gente não quer. O que eu vou fazer? Pegar a máscara e puxar ela um pouquinho para baixo. Vou fazer isso daqui e vou zerar o feather. Aí ela encaixou. Maravilha. Ela encaixou bonitinho agora. Vê como que ficou. E agora com o negócio da casa, ó. Só que ela ficou muito rápido. Eu vou puxar mais um pouco. E a gente vai ajustando aqui. Legal. Deixa eu ver. Ficou bacana. Eu posso até diminuir aqui, ó, o tempo aqui, ó, e vai dar certinho. Agora que nós temos aqui a nossa casa caindo, né? O efeito da casa caindo, e depois ele continua dando seguida, ele dá consequência aqui para o nosso efeito. E agora eu vou acrescentar um efeito chamado Extrude, que é um pacote de um plugin que eu comprei do Ryan Eagle. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram adicionar. É isso que vai vender mais a ideia do que a gente precisa fazer. Então eu vou começar aplicando aqui na parte de baixo. Ele é bem simples de se utilizar. Vou desabilitar a parte de cima só pra gente trabalhar primeiro. E aqui, rapaziada, eu vou mover esse extrude, ó, para mais ou menos aqui, ó. Para onde ele se forma o nosso bloquinho ali, ó. Tá vendo? E agora o que a gente vai precisar fazer, novamente, dar um zoom aqui, né, para eu conseguir enxergar direito, que eu vou remover. E aí, rapaziada, a gente vai fazer uma máscara nas áreas, nas bordas aqui do que nós precisamos remover. Então eu vou vir aqui e remover isso daqui, ó. E vou inverter a máscara. Pronto, fiz isso daí, vou remover aqui o meu zoom, e agora nós temos esse efeito aqui, ó, tá vendo? Ele já tá mais como se fosse um bloco de casa mesmo, e o outro ali de cima não tem necessidade, porque ele é o que tá cobrindo. E aí nós temos o efeito que ele vai, pum, dar continuidade. A outra ferramenta que eu vou utilizar, uma ferramenta que eu já falei muito, que é o Motion Blur, a versão Pro. Eu gosto de utilizar a versão Pro e eu prefiro utilizar esse daqui porque ele me dá essa opção de ter vários aqui. Eu vou usar o moderado, tá? Vou aplicar o moderado aqui pra gente. Esse daqui. Vou até dar um pre-render aqui para vocês verem. E o editor vai colocar para vocês uma versão sem o Motion Blur, uma versão com o Motion Blur, para vocês verem a diferença que dá. E o Motion Blur que eu estou utilizando, ele custa apenas $9 e ele vem com 7 opções de presets e é um que eu gosto muito. Eu prefiro ele do que o da própria Motion VFX, ele dá um efeito muito melhor. Vocês conseguem dar uma olhada aqui nos efeitos que ele cria, tá? Então, se você quiser utilizar um Motion Blur profissional, esse daqui é o que eu recomendo. E detalhe, ele é seu para sempre. Você paga uma vez só, então $9 aí você consegue esse Motion Blur. Vou deixar um link também do Ryan Eagle, que é gratuito também, que você vai poder utilizar. Olha, vamos dar uma olhada aqui como que ficou com o Motion Blur. Tá vendo? Que mais ou menos aqui tudo vai começar a ter a ação. Então a gente conseguiu esse efeito dele caindo e olha só, vou bem devagar, tá vendo o Motion Blur? O que que ele faz? Ele cria isso daqui. Se eu desabilitar ele, olha só o que acontece, basicamente a casa fica retinha, tá vendo?
E para que a gente consiga vender ainda mais a ideia de que a casa ela caiu realmente e entrou em contato com o solo, nós precisamos adicionar fumaça. Eu fui no YouTube e peguei um free para a gente poder utilizar. Então você baixa lá no YouTube, eu baixei esse com green screen. Eu vou deixar o link na descrição para você poder baixar isso daí e ajudar, mas isso daí é para efeito de ensinamento, tá? Para você treinar. Comercialmente a gente não pode utilizar. E basicamente selecionei esse trecho aqui é onde a fumaça já está se desfazendo. Vamos arrastar aqui e vir aqui no Masking Queuing e Green Screen, colocar e remover. Ele removeu perfeitamente. Eu vou vir aqui e arrastar. E agora o que nós iremos fazer é achar o momento em que a primeira casa ela entra em contato com o solo, que é basicamente aqui. Vou colocar a fumaça e olha só. Bom. Agora o que nós iremos fazer é ajustar algumas coisas. Então nós vamos selecionar o nosso green screen, vir aqui no transform aqui, vou diminuir a escala, também vou reposicionar ela aqui e provavelmente vou fazer uma rotação dela, uma rotação, diminuir a escala demais, vou aumentar um pouco a escala e mover aqui, ó, para que ele venda mais a ideia. Pronto, deixa eu dar um play aqui só para ver. Legal, vou vir aqui. E agora o que eu vou fazer aqui também, eu vou adicionar um efeito de crossfade, né? De transição aqui, para ele dar um fade aqui no final, para a hora que ele estiver na casa. Ó, aqui, mais ou menos. E agora, eu vou fazer uma outra coisa, vou adicionar uma máscara aqui nessa fumaça e recortar ela, para que ela não fique passando por muitos lugares não, tá? Que é só pequenininho aqui. Obviamente a gente vai mexer um pouco com o feather aqui e tal. Vamos dar um play aqui e verificar como ficou o nosso efeito. Tá, o nosso efeito já ficou bacana. E agora o que nós precisamos fazer para vender ainda mais ideia é adicionar movimento de câmera. E para isso eu vou vir aqui e adicionar um movimento de câmera que eu gosto bastante. Vou na minha aba Music Videos e vou colocar mais dinâmico ou handheld. Deixa eu ver aqui. E ele tá muito forte, eu vou ajustar ele aqui, que faz do pack da M-Music Video, da Motion VFX. Então se você quiser baixar, é só baixar. Eu vou diminuir o shake amount e a velocidade. E outra coisa que eu vou adicionar também é o zoom out aqui, que a gente vem aqui, ó. Tá vendo? E ele vende mais a ideia, eu vou dar um smooth, aumentar o smooth dele aqui e vou tirar para 35% de zoom. Vou colocar aqui o foco aqui nessa casa. E, boom. Legal. E agora eu vou adicionar um outro efeito, que é um efeito de tremida na hora que acontece o impacto aqui da casa. Adjustment Layer aqui, que nós iremos pegar um aqui. E agora a gente vai adicionar esse efeito, né? Digitando Earthquake aqui, nós vamos adicionar esse efeito. E ó, boom, esse efeito aqui. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, bem nesse, um pouco acima do meio, vou vir aqui uma minha abinha de Video Inspector, e o efeito aqui eu vou adicionar bastante, um pouco mais, vou criar um keyframe, vou voltar aqui para o começo, vou zerar, vou voltar aqui para o outro começo e vou zerar também. E agora eu vou até dar um Ctrl V para ver aqui exatamente onde está, vou até puxar um pouco mais, dar um Ctrl V para fechar novamente, e olha só, pum. Que bacana que ficou o nosso efeito aqui. E agora o que nós podemos fazer é acrescentar uma Adjustment Layer por cima de tudo. E também aplicar um Color Grading aqui desse efeito. Então vou puxar mais aqui as partes claras, puxar mais as cores, deixar mais vivo aqui. Ó, puxar as cores aqui bonitinho. E olha só o efeito que nós temos aqui. Bonitinho da nossa casa. E vamos fazer um speed ramp para acrescentar ainda mais o nosso efeito, para vender nossa ideia. E nesse speed ramp aqui eu vou até subir mais aqui. E obviamente speed ramp quer dizer o quê? Nós vamos acrescentar um blur. Eu vou dar um render no projeto, o render finalizado, e esse é o resultado que nós temos aqui. Casa caindo, o efeito acontecendo. E olha só que legal, gente. E aí você consegue atingir esse efeito incrível. E se eu quiser deixar ainda melhor, eu posso acelerar ainda mais esse efeito, esse daqui, diminuir um pouco aqui e até diminuir o... E olha só o efeito que a gente conseguiu para dar um pouco mais de ênfase aqui no nosso vídeo. Bom.
e se você quiser, finaliza aqui e já vai para o próximo take. E aí, gostaram desse efeito quebra-cabeça em conjunto com o Speed Ramp? Cara, pra mim ficou irado, ficou incrível esse efeito. Pra mim ficou até melhor agora, acrescentando o Speed Ramp, pra gente poder melhorar ainda mais a dinâmica do nosso vídeo. E rapaziada, se vocês quiserem que eu traga mais desse tipo de conteúdo, desses efeitos, dessas tendências que estão ocorrendo aqui fora, na Europa e nos Estados Unidos, comenta aqui embaixo que eu vou trazer outros vídeos te ensinando a fazer esses efeitos. Lembrando que agora são 2 vídeos por semana no canal, então é bem provável que o seu vídeo apareça ainda logo esse mês se você solicitar aqui embaixo. E obviamente tem que ter muito like nesse vídeo, muito compartilhamento e se inscreva no canal, tá? Para eu trazer mais desses conteúdos, beleza? Então, fui e até o próximo vídeo.